Ethereum supera a alta do Bitcoin aí, após suposto aval para listagem dentro de alguns ETFs, né? Além disso, temos as exportações do agronegócio brasileiro aí, chegando a 82,3 bilhões de dólares, não de pesos argentinos aí que não vale nada. No semestre, apontamento aí do nosso querido mapa, né? Isso é um crescimento de 2,4% em relação ao comparativo dos últimos 12 meses. E já para explicar essa parte, sempre que você ouve aí comparativo nos últimos 12 meses, o que isso quer dizer? Quer dizer que nos últimos 12 meses, né, quando vem o resultado do próximo mês, a gente perde um mês do ano passado e ganha um mês desse ano. Então, no caso, a gente está falando de maio, né? Então, juntando o mês de maio e perdendo o mês de abril do ano passado, a gente teve um aumento aí de 2,4% no valor de exportações do nosso agronegócio aqui, dessa nossa grande fazenda que se chama Brasil. Além disso, temos ela, né, a Telefônica Brasil, VIVT3, mais conhecida por todo mundo que vive abaixo do sol aqui como Vivo, né? Por que Telefônica Brasil, sendo que todo mundo conhece como Vivo, né? A Vivo aprova aí uma bolada de 650 milhões de JCP, juros sobre capital próprio, para você aí, acionista dessa nossa grande querida empresa. Essas são as principais notícias, temos várias outras aqui no Soco Matinal, que é esse programa compiladinho para você começar o dia já sabendo tudo sobre macroeconomia, geopolítica e também mercado financeiro, para sentar com todo mundo que você vai encontrar durante o seu dia extremamente abençoado e parecer ainda mais inteligente do que você já é. Ao meu lado aqui, voltando ele, vestido de Luiz Barsi quando era mais novo, Douglas Ribeiro. Bom dia, tem que falar do Barça é bom demais, então já tô feliz, já só de... Tá com a conta bancária do Barça já, Ainda Douglas? não, mas... Dividendos. Mas é isso, hoje vai ser bem legal, a gente trouxe muitas notícias aqui interessantes, tanto do mercado nacional e internacional também. Então vamos lá que o Soco Matinal vai ser interessante hoje. Muito bom. É só elogiar que o dia fica legal pro Douglas. Né? O sorriso já abre. Sorriso solto, Ele mesmo. espontâneo. O espontâneo Manuel Neto, consultor de investimentos aqui da UVP Capital. Isso aí, estamos aí mais um dia, senhoras e senhores, aí, bom dia, nessa terça-feira maravilhosa aqui. Se você não é de Goiás, morra de inveja, que aqui o nosso céu é céu da Califórnia aqui, como diria o nosso querido Paulo Cuenca aqui, gosta de falar isso. Aqui é um mundo velho de beleza. Então, começando agora com essa doce voz do Sasuke aqui no meu ouvido, né? A gente vai pros índices, né? Porque aqui é um programa de quê, Douglas? É de tradição, né? Aqui é um programa de tradição, a gente começa falando os índices aí para você decorar e começar falando isso, começar a sair o dia já falando para todo mundo os índices do dia. Então vamos lá, vamos começar pelos índices. Tá saindo alguns resultados de empresas lá dos Estados Unidos, então alguns resultados estão vindo grandes assim, em relação a outros períodos. Então, os nossos 3 índices lá, então Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq Futuro, tá subindo todos eles. Na Ásia Pacífica, tanto a China como também a Bolsa do Japão, do Nikkei, também tá subindo. Só que a de Hong Kong tá caindo 1,60. Então isso, de certa forma, traz ali uma certa... diferença de sensibilidade das bolsas na Ásia do Pacífico. Na parte da Europa, todas as bolsas estão caindo. Eu trago uma certa atenção maior para a França, caindo 0,65, e também para a Itália, caindo 0,29. Também vai ter resultados de empresas lá também. Então, a gente vai trazer algumas informações sobre a Europa. Então, isso, de certa forma, está impactando negativamente as bolsas de lá. Na parte das commodities, a gente tem o petróleo WTI caindo 0,84, chegando a 81,22 dólares o barril. E o petróleo Brent caindo 0,77, chegando a 84,20 o barril. Então, os dois índices estão em queda nessa manhã. E o nosso querido minério de ferro também está em queda de 0,96, chegando a 113,50 dólares. Ele quase não sai dessa casa, né? Então, ele sempre fica geralmente entre 111 e 113, então tem essa elevação. Na parte do Bitcoin, teve uma tendência de queda quando a gente pegou esses dados, estão chegando a 63.182 dólares, caindo 0,57%. Então, é uma percepção, né? Então, o mercado tá um pouquinho em queda, mas vamos lá, vamos ver se recupera nos próximos dias aí. Depois desse... O Douglas falando os índices parece um solo de guitarra do Pink Floyd. Demora ali uns 18 minutos para falar uma coisa. Né? Vamos lá. Mas pelo menos Pink Floyd é bom. O Douglas também é bom. Excelente. Não dizer o contrário. Então, começando as notícias com essa notícia internacional, né? Que é o Ethereum, né? O Ethereum, que subiu aí 7,3% nessa segunda-feira, né? Estralando de alta aí, depois da CVM dos Estados Unidos aí, parecer, ainda não é uma certeza, né? Mas tem um suposto aval aí para fazer algumas listagens dentro de alguns ETFs com essa nossa moeda do Ethereum.
É isso mesmo, o Ethereum aí tava para trás, né? Porque hoje aí em valor de mercado quase 400 bi de valor de mercado aí, só atrás do Bitcoin, que já passou de 1 tri aí de valor de mercado. A segunda maior moeda aí do ecossistema de criptoativos, então teve todo aquele oba-oba em relação ao Bitcoin, que teve os ETFs aí no começo do ano sendo permitidos ali pela SEC, que é a nossa CVM lá nos Estados Unidos, e tem agora essa possibilidade no dia 23 aí de ter essa aprovação, e se realmente acontecer essa aprovação, como algumas fontes aí estão alegando, isso pode fomentar positivamente aí a captação de recursos para o Ethereum. Qual que é o foco dessa captação? É para aqueles investidores que não costumam comprar por corretoras voltadas para criptoativos, que não confiam ou que têm desconfiança. Então, quando você tem um nome grande por trás, que dá ali a chancela de você facilitar esse investimento, isso acaba fomentando positivamente aí o ecossistema. Então, só para quem não entende o que é uma ETF, ele é basicamente ali na sigla, né, que é Exchange Trade Funds, que é basicamente ali um fundo que tenta replicar uma posição, um índice, nesse caso vai tentar replicar ali a posição à vista do Ethereum no mercado. Então é você conseguir ali ter essa posição nesse criptoativo. Maravilha. A outra notícia internacional que nós temos aqui é um resultado superávit da balança comercial na zona do euro, que caiu aí para 12,3 bilhões de euros, e não dólares, nem reais, nem pesos argentinos, que não valem nada. Então, 12,3 bilhões de euros aqui no mês de maio, né? Para começar essa notícia, entendendo melhor ainda o que é uma balança comercial, né? Uma balança comercial basicamente é o volume de exportações e importações. Então, essa zona do euro ali, que envolve quase toda a Europa continental, ela vendeu mais do que importou, né? Isso é normal, só que vendeu mais do que importou, menos do que o período anterior. Então, as exportações do bloco caíram em 2,6%, enquanto as importações diminuíram também, mas diminuíram somente 0,1%. E ele, né, nosso querido Brasil, se destacou aí nas taxas de evolução, sendo um dos principais parceiros da União Europeia, né? Porque aqui a gente é parceiro mesmo, a gente vende bastante, então o Brasil é isso mesmo. Brasil nas duas pontas, né? Tanto comprando como vendendo para a Europa. Então, apesar da gente não ter uma relevância em balança comercial com a Europa, a gente está ali no 10º local hoje em relação na posição de negócios feitos com a Europa, só que entre esses 10 é o que a gente teve a maior evolução. Então, para o Brasil foi positivo. E eu queria trazer um adendo aí para esse dado em específico da Europa, que apesar de ser positivo quando você compara com maio de 2023, que tinha apresentado um déficit na balança, quando você compara com abril, a gente tem aí uma grande diferença, porque em abril tinha aí apresentado um superávit de 18,5 bilhões, então agora a gente teve uma leve retração em comparação com abril. O que isso pode indicar? Só esse indicador por si, ele não é totalmente fidedigno para a gente tomar uma posição, mas junto com o PMI da zona do euro, que já está começando a dar sinais de arrefecimento, então isso pode demonstrar ali um enfraquecimento ou então uma contração na economia do velho continente, que até pouco tempo tinha dado sinais aí positivos de crescimento, só que agora já começa a dar sinais aí, vamos dizer assim, no mínimo ambíguos, que você não sabe exatamente para onde que pode ser a posição, porque o PIB no Reino Unido está crescendo, na Europa alguns países em si está crescendo, mas quando você pega a média ou pega ali o consolidado da zona do euro, você entende ali que existe ainda muito instabilidade na zona do euro ali, então você não consegue ter ali uma economia 100% não é segura, mas saudável para você fazer ali alocações. É basicamente nesse sentido, para a gente tomar cuidado. E começando agora as notícias nacionais, nós temos aí um resultado da dívida bruta do governo geral, que atingirá em 92,7%. 92,7%. Olha a quantidade da dívida pública agora em relação ao PIB. E 98,6% do PIB com a aceleração dessa dívida após 2026. Ou seja, sem conter esse déficit fiscal que a gente está tendo, a nossa dívida bruta só está aumentando, chegando aí a 92,7% do PIB até em 2033, Douglas. Não, isso preocupa bastante, né? Porque o governo atual ele tem pegado algumas fontes de receita via tributação da população, né? Porque dá para você crescer de outras formas também, às vezes incentivando a indústria, também empreendedores, então de outras formas mais pró-mercado. E a gente percebe que quando a gente pega os resultados do Brasil, a gente percebe principalmente ali na Previdência Social tá crescendo bastante. Então a gente veio de uma reforma da Previdência de 2019,
E antes disso, a gente teve a reforma trabalhista, porque é uma pauta importante também, porque você basicamente flexibilizou ali as relações de trabalho, e mesmo assim os estados não estão vindo. Então, isso preocupa porque você basicamente, é claro, o Brasil não tem um grande problema de solvência, né, de deixar de pagar sua dívida pública, de ter moratória, como aconteceu nas épocas do Sarney e tal, mas é um dado que traz incerteza para o mercado, porque se o governo já está tributando demais a população, a gente não tem tanto incentivo para outros modelos de negócio dentro do país. Falam em questão de inovação. Isso faz com que a gente também tenha certo pessimismo, né, com o futuro. Então, quando a gente percebe aqui que as próprias metas do governo é chegar a parte, porque aqui na notícia fala que eles precisam ter um corte de 26 bilhões, tanto que isso vem também da Previdência. Então, 1 milhão de pessoas que hoje são beneficiários da Previdência, eles terão que ser cortados. Então, de certa forma, eles vão ter que fazer algum estudo lá para ver qual que é as pessoas que se adequam a esse corte, e a gente percebe que esse corte não está vindo. Então, preocupa bastante, mas vamos ver o que o nosso ministro da Fazenda, o Fernando Andrade, vai fazer, o que o Lula e também as outras alas políticas, porque isso preocupa não só o presente, mas também as gerações futuras, né? Então, aumenta o endividamento e também não traz incentivos para o governo, não traz incentivos para a população. Então, isso também tende a trazer um maior pessimismo e também impactar os nossos ativos na Bolsa. O resumo dessa notícia é que o Brasil está devendo, como quase todos os países. Então todos os países eles têm uma dívida externa e interna também, porém essa dívida vem aumentando ano após ano e não existe uma clareza de como que a gente vai fazer para frear esse avanço da dívida. Não digo nem pagar, eu digo só frear o avanço. Mas saindo de uma notícia ruim para uma notícia boa, né? Porque é terça-feira. Nosso ouvinte espectador aí, e geralmente almoça escutando a gente aí, então almoçar e comer um bife de carne escutando notícia ruim é ruim, né? Então vamos para notícia boa, que é o nosso agronegócio. Falando no Brasil, falando na nossa grande fazenda, a gente fala sobre o nosso agronegócio, que teve aí as exportações alcançando 82,3 bilhões de dólares no semestre. Então, esse apontamento é do MAPA, né? Que é um órgão que cuida desses registros e também de outras coisas relacionadas à agricultura aqui no Brasil. Esse valor representa um aumento em comparação ao registrado em maio deste ano também. Além do acumulado dos últimos 12 meses, também é um acumulado do mês anterior. Não, o interessante dessa notícia é que é uma fonte de receita que sempre ajuda os governos, né? Tanto na época ali, no início dos anos 80 também, dos anos 90, quando a gente precisou de entrada de dólares no país também, até para ter o posicionamento ali do Plano Real. Então, o agro sempre ajudou quando o Brasil mais precisa. Então, ver esses dados aqui também já acende uma luz positiva para o futuro, incentivando o agro, não só o agro de produtos primários, né? Porque aqui fala muito sobre algodão, sobre cana-de-açúcar, celulose, mas também a agroindústria, a prestação de serviços também que vem do agro. Então a gente tem muitas empresas também na Bolsa que de certa forma se expõem ao agro, mas não é de fato o agronegócio, então ela está mais ali sendo um componente indiretamente do agro. É bem importante isso e tá trazendo um crescimento. Isso é interessante porque a gente teve queda de safra, a gente teve várias situações que poderia trazer uma retração desse setor no nosso PIB, e a gente tá vendo que tá tendo aumento da exportação, então isso mostra a eficiência do nosso agro brasileiro. Agro com a diversidade aí sempre foi forte, né? Mesmo a gente tendo aí que o agro ele é cíclico, então geralmente ele tem 2 anos de commodity para cima, boom, tanto que essas empresas aí que o Douglas citou acaba aumentando o caixa, e nesses momentos aí de adversidade, as empresas quando tem essa gestão bem eficiente, começa a ficar ali com o caixa mais tranquilo, vai queimando caixa, vai distribuindo de forma bem eficiente. Mas resumindo, o nosso agro aí, ele sempre supera as expectativas porque ele entendeu que ele é muito produtivo. E vou colocar um adendo que o nosso agro ainda ele utiliza muito pouco a parte de irrigação. Imagina então quando a gente começar a utilizar bem a parte de irrigação, aí o agro vai ser mais produtivo ainda. Sim. Claramente, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. E só um detalhe, quando a gente estava falando sobre balanço comercial da Europa e também aqui já do Brasil, né, que é um país mais emergente. Quando a gente pega a composição do PIB, a gente percebe que as exportações, que o PIB pega o consumo das famílias, gastos do governo, investimento das empresas e exportação menos importação. A gente percebe que em países mais
emergentes, a parte de exportação ali, as últimas partes ali do PIB, representa bastante no enriquecimento do país. Diferente da Europa, de países mais desenvolvidos, que é o consumo das famílias e investimento das empresas. Então o Brasil focando mais em exportação, focando mais nesse setor, de certa forma vai trazer bons resultados e gerar riqueza não só local, como também em outras parcerias também com outros países. Então é isso, a gente elogia mesmo o agro, não tenho o que falar, mas é o agro, mas vocês só estão aí pagando pau pro agro. Com certeza, vamos continuar pagando pau pro agro, eu gosto de comer. Quem comeu um contrafilé bem feito aí, tem que elogiar mesmo. Quem comeu um arroz e feijão, um feijãozinho preto com calabresa bem feito, isso é o agro, pô. Então, e ainda, além de ser um dos melhores alimentos do mundo, você vê o tanto que a gente come bem aqui pra caramba aqui no Brasil. Assim, quando eu digo comer bem, tô falando toda a população, tô falando que a gente tem alimentos que são muito nutritivos, alimentos muito bons que são produzidos aqui, a gente é uma puta grande fazenda, muito boa. Além disso, o agro é quem tá pagando as contas de certa forma no final, porque a gente não é um país industrializado, né? A gente tenta ser, mas a gente é um país ainda muito agrário, aonde a gente tem aí a nossa força motriz que banca muitas coisas ainda do nosso país sendo agro, então tem que respeitar o agro sim, e tem que respeitar mesmo. Indo agora, antes de chegar nas nossas notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior. Cada um aqui separou um comentário de última hora pra gente ler, e eu vou ler o do Felipe Rodrigues e Jung Rodrigues, arroba, né? Gente, eu dou pala. Eu não sei o que é dou pala, eu pensei que era... Trela? Dou trela. Tá, é de riso, entendi. Então, gente, eu dou pala, né? Que o Edson dá uma de pai quando dando uns toques no povo aí. E sim, realmente, você pegou, eu realmente dou. Inclusive, ontem eu levei o Douglas pra malhar comigo, né? Ele malhou o peito. E de longe, foi uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. Sério. Imagina de perto. Realmente, foi uma das coisas mais feias. Foi aterrorizante. Foi medonho. Mas tá começando e logo, logo vocês vão ver o próximo Bambam aqui da UVP. Tá pegando cheio. Então, Felipe, você tá certo realmente. E que sorte sua que você não tava na academia ontem. Você teria visto uma cena que, meu Deus, meus olhos, eu não vou conseguir superar isso. É muito ruim, é muito complicado. Maravilha, o meu comentário aqui vai pro Net716, que ele falou: esperando o dia que os três vão com a mesma roupa para fazer o meme do Homem-Aranha. Vamos combinar? Vamos combinar. E o engraçado é que a gente vem com a mesma roupa. Só um dia que a gente combinou, mas no restante a gente vem por acaso. Sim. E cai na mesma roupa, né? Verdade. Vamos, a gente vai vir. Bom, o meu é o Léo Bueno 94. Ele, supostamente, o melhor programa do YouTube. Pô, supostamente não, nós vamos e somos o melhor do YouTube. Mas obrigado pelo comentário, é bem legal essa interação. Valeu aí, Léo Bueno 94. É muito bom que o Douglas, ele gosta tanto de ser elogiado que ele leu o comentário do elogio pra se elogiar. É muito bom. Ele não aguenta. É palavra de afirmação. Você lê aquele livro dos 5 linguagens do amor aí depois. Olha eu. Meu Deus. Nas notícias não tão irrelevantes, né? Voltando aí, a gente tem aí a Telefônica Brasil, que todo mundo conhece como Vivo, não sei porque nem a gente fala Telefônica Brasil, que aprova essa bolada aí de 650 milhões de reais aí para pagamento aos acionistas que já estão posicionados ou vão se posicionar? Qual que é a data aí, Douglas? Não, no caso você tem um direito até dia 26 de julho, mas você vai receber esse provento em 30 de abril de 2025. Então, você que é investidor aí de longo prazo, buy and hold, segurou a ação, a posição, até essa data você vai receber esse provento. É 650 milhões em JCP, mas você tem incidência ali de imposto de renda. Então, o líquido que vai cair na sua conta vai ser um montante de 552 milhões,5. Eu tô considerando que ele é 100% acionista, né? Na verdade, é só ali 33 centavos. 0,33 centavos ali você já consegue ter essa posição e receber esse provento. Então, tem que estar posicionado até dia 26 de julho para receber só quase daqui um ano, no dia 30 de abril de 2025. Então você aí que queira se posicionar ou já está posicionado, prepara o bolso que vai pingar moeda aí para você. E a outra notícia que nós temos aí não tão relevante é da Americanas, né? Um empresário específico aqui confiou nessa virada e eleva a participação para 12,5% da companhia. Cara, é muita coisa Americanas, muita cara. 12,5% da cabeça. Confia no negócio, hein? Esse é corajoso. Confia. Não, e é uma das justificativas justamente dele. É porque ele não tem a própria notícia fala que ele não tem uma experiência prévia em bolsa, então basicamente ele tá acreditando no trio principal, né? Que é o Jorge Paulo Lema, o Beto Sucupira e o Marcel Telles. Só que é interessante porque
esse trio não tá mais nas empresas, né? Basicamente eles são mais conselheiros, mas assim, é uma coisa mais indiretamente. E... Um tradezinho de 12% da Americanas ali. Não, e é muito... Assim, a gente acha que isso mais que uma loucura. Não fala loucura, mas a gente percebe que às vezes quando tem quedas muito grandes de ações, acho que toda queda é uma oportunidade. Às vezes não, é uma empresa que está em recuperação judicial. Se a gente pega a dívida dela em relação ao patrimônio, a dívida é superior até que o patrimônio. Basicamente ele está comprando uma dívida. Mas assim, pegando uma curiosidade, que é o trio, né, o trio majoritário dos acionistas, eles não estão tendo grandes resultados, assim, eles têm... Porque, por exemplo, até a compra mesmo da Kraft Heinz junto com o Buffett não trouxe grandes retornos para os acionistas na época. E também eles utilizam muito o modelo do professor Vicente Falcone, que é basicamente ali na parte da gerência, na parte da administração, que ele utiliza muito o PDCA, que é basicamente planejar, executar, verificar e agir. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Geralmente as medidas de administração desse trio é muito pela eficiência, redução dos custos. E às vezes a economia hoje não é só isso, né? Você tem que ter inovação, você tem que buscar de outras formas negociar com os stakeholders. Então, às vezes, essa tipo de prática não está trazendo grandes retornos. Existem outros fatores que podem gerar valor para os acionistas, como empresas do ESG. Então, empresa do ESG, às vezes a empresa aumenta os seus custos, às vezes sua eficiência cai um pouco, mas ela tem um valor maior de mercado devido a essas questões de governança. Aí tem coragem, rapaz, tem coragem. Ó, antes de finalizar o programa, né, a gente está colocando esse novo quadro aqui, que é basicamente explicar uma coisa bem simples sobre o mercado financeiro para que você consiga aprender um pouquinho a mais todos os dias. E hoje vai ter duas explicações aqui pegas de surpresa com os meninos. Você que já é da escola UVP, que você já está aqui com a gente, já é um aluno, já conseguiu aprender do zero até o avançado em como ser um bom investidor, né? Se formando aqui com a gente na UVP Escola, né? Porém, você que ainda não entrou na UVP Escola, que ainda não teve essa oportunidade mesmo, a gente vai explicando todo dia um pouquinho aqui para que a gente esteja falando da mesma forma, né? Porque no final das contas, esse é um programa com humor, com notícias, mas principalmente com educação. Então, se a gente conseguir entender mais como funciona o mercado, como funciona a economia como um todo, a gente consegue opinar um pouco mais de uma forma coerente na política. E isso é uma coisa muito real. Então, hoje eu quero fazer uma pergunta bem direta. Vamos ver. Vamos pegar... Emanuel, você falou hoje sobre ETFs, né? Você falou a sigla e uma pequena explicação. Só que tenta explicar da maneira mais basal, pode ser para essa câmera aqui, de o que é um ETF, para uma criança entender. ETF, que é basicamente ali como se você fosse fazer uma alocação num local só, e dentro daquele local vai ter um cesto onde vai constar toda a retração não, mas é que ele vai estar replicando algo que você procura. Vamos supor, eu quero estar fazendo uma alocação em empresas do mercado americano, só que você às vezes ou tem capital pequeno ou você não tem conhecimento suficiente, você fala, cara, eu quero terceirizar isso para um local que já faça essa exposição e eu quero só fazer a compra dessa pessoa e ela faz ali a gestão. Ou seja, você já vai naquele cesto, você vai naquele local que consegue já ter alocação nesses ativos específicos. Então tem ETFs que replica aí a bolsa americana, boas empresas ali, em vez de você escolher empresa X, B, C, D, você já vai direto nesse ativo e consegue fazer essa diversificação através de um ativo só. Tem uma taxa ali de administração, geralmente esses ETFs têm uma taxa menor, porque como eles são listados na bolsa e tem um certo nível de liquidez. Então, basicamente, um ETF é como se você tivesse ali uma cesta de ativos que replica aquela posição que você deseja ter, só que de uma forma mais simplificada, mais direta, ou seja, é uma gestão passiva. Você não vai ter os ativos que você gostaria de ter ali de forma direta. Então, até para resumir de uma maneira mais resumida ainda, seria o seguinte: imagine que você tem que comprar uma cesta de chocolate para sua namorada. E aí você vai lá e compra um sonho de valsa, você compra uma bolacha, compra um champanhe, alguma coisa. Você pode sair comprando, mas se você não tem tempo ou não tem experiência para comprar, você vai lá e compra o ETF, que é aquela cesta preparada com valor supervalorizado. Não quer dizer que o ETF seja supervalorizado, mas você vai lá e compra uma cesta já bem fechadinha, onde tem a supervalorização da taxa de administração, que é a pessoa que juntou tudo aquilo, e você compra o ETF, que é aquela cesta pronta, porque você não conseguiria comprar cada item fechadinho, você já compra um mais barato que vem todos. Faz sentido? Sim. Sentido. Muito bom. E agora, para ele, nosso querido Leonardo DiCaprio aqui da Shopee, o que é ESG? Porque você apontou para mim e falou, empresas do ESG. Mas o que é ESG? Explica para o pessoal. Pode ser para essa câmera aqui. Sim. ESG é basicamente empresas que ela tem na sua governança uma preocupação com o meio ambiente.
Então você tem tanto a parte de governança, também sustentabilidade, negócio mais voltado à economia mais verde. Então empresas que estão mais voltado a essa nomenclatura, basicamente são empresas que estão preocupadas com sustentabilidade, com a transição econômica e de certa forma ela tenta adequar o negócio dela para essas mudanças climáticas. Então são empresas mais preocupadas com o futuro. Então é a parte até de governança como também de negócio. São então empresas que têm o selo amigo da comunidade. Então, É basicamente aquele primo que ele é muito pequenininho, você fala, não, você é bandeira branca, tipo, você vai entrar no nosso jogo pra você participar também, mesmo que ele não vai ser tão bom pro futebol, vamos é dizer o café assim. com leite. É, A gente é o chama de café com leite, basicamente. Ele não conta. É o seu primo que joga videogame com controle de desconto. É justo. Beleza, então esse foi o nosso suco matinal. Antes de dar o recado final, dizendo que amanhã não estarei aqui, eu que assumi o programa já tem um tempo, não estarei amanhã e depois, mas provavelmente o Godoy ou até o Manuel vem aqui para apresentar o programa e na sexta-feira eu estou de volta aqui trazendo notícias com vocês. E o recado final vai para quem? Vai para o Douglas. Douglas, dá um recado final aí que ajude a população brasileira. Bom, eu tava no ensino médio nessa época, em 2019, 2020, mais ou menos nessa época, e a gente tinha o Flamengo ganhando muitos campeonatos, né? E tinha uma música bem interessante, que era do Kevin ou Chris, que era... Poxa, qual que é o nome? Agora eu esqueci o nome. Não, mas era... Pô, esqueci o nome agora, mas era Kevin ou Chris, pode pegar ali uma playlist dela, que é bem interessante, 2019, melhor época do funk brasileiro. É realmente bem interessante. Evoluiu, o nome da música. É realmente bem interessante. Bem interessante. Assim... Eu vou nem encerrar esse programa. Eu vou embora. Acho que é por isso que o Edson não vai vir Não, por amanhã isso que eu vou aqui. embora. É insalubre esse programa.